Hebreus capítulo 9, verso 23. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 23 até o 28. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Mesmo com a projeção do texto bíblico na tela, convém que você traga a sua Bíblia, né? Ou no celular, ou impressa, melhor impressa, porque conforme a gente vai fazendo a meditação, você vai ter a oportunidade de acompanhar o texto e não depender apenas da projeção. Hebreus 9, 23 ao 28 diz assim a palavra do Senhor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Estamos aí há poucos dias, 2 semanas, da Páscoa. E nessa noite nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E eu creio que não há um livro no Novo Testamento que explique tanto o paralelo do sistema sacrificial judaico, do sistema de purificação judaico, em relação à obra de Jesus Cristo, como a carta aos Hebreus, ou como alguns preferem usar como livro aos Hebreus. E nesse livro, desde as primeiras páginas, o alvo e o foco é sempre Jesus. Ele começa dizendo que no passado Deus falou aos pais através dos profetas, mas nestes últimos dias, que são os dias que nós temos vivido desde quando Jesus veio ao mundo, nesses últimos dias Ele tem nos falado pelo Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o objetivo do autor aos Hebreus é mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o Cordeiro sacrificado, que Jesus é o autor da nossa salvação, que Jesus é o autor da nossa eterna redenção, que Jesus veio para nos salvar. E que se Ele não tivesse vindo, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados, estaríamos distantes do Senhor, mortos espiritualmente, desejando consolo, mas sem consolo, desejando direção, mas sem saber para onde ir. Jesus Cristo e a sua obra, Ele traz todas as bênçãos celestiais para nós, os filhos de Deus, para nós, os que cremos. E aí no capítulo 9, o autor, ele volta a um tema que ele começou lá no capítulo 8, no verso de número 6, quando ele diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. E o autor está mostrando que Jesus é o mediador e o ministério dele é mais excelente do que o ministério levítico, do que os sacerdotes que no Antigo Testamento faziam seus sacrifícios anuais. E aí, então, no capítulo 9, ele vai mostrar Jesus como entregando ao Senhor um sacrifício perfeito, porque o sacrifício de animais que os sacerdotes faziam, que o sumo sacerdote fazia no passado, não podia purificar pecados. Aquilo era apenas um símbolo, e que Deus determinou, porque Deus havia determinado, como está no capítulo 9, verso de número 22, que sem derramamento de sangue não haveria remissão, ou seja, não haveria perdão de pecados. E aquilo que o sumo sacerdote fazia no passado, sacrificando um animal e aspergindo o sangue desse animal sobre o altar e sobre a arca, especialmente no dia da expiação, sobre a arca da aliança, como um símbolo, como um sinal de purificação, de perdão de pecados. O autor aos Hebreus está dizendo que sangue de animal não pode perdoar pecados. Porque foi sangue humano que pecou. Foram seres humanos que pecaram contra Deus e não os animais, coitadinhos deles. E aí, então, o alvo e o objetivo do autor aos Hebreus é mostrar que, nesse início do capítulo 9, que o sangue de animais sacrificados não podiam perdoar pecados. A pergunta então que se levanta é: como então todo aquele sistema judaico de sacrifício de animais para o perdão de pecados perdoava pecados no passado? Porque Jesus veio e é o sangue dele que purifica de todo pecado. E aí nós explicamos facilmente e simplesmente, dizendo que as pessoas que eram salvas no Antigo Testamento, na época, antes da vinda do Messias, antes da vinda do Salvador Jesus, as pessoas que eram salvas na dispensação do Antigo Testamento, eram salvas pela fé no Messias, naquele que Deus iria enviar e iria salvar. Os judeus conheciam, mas não entendiam muito bem o ministério do Messias, porque eles conheciam muito bem Isaías 53, quando Deus colocaria sobre o servo dele os pecados de todo o seu povo, para que então, sofrendo, carregando em si os pecados do seu povo, pudesse perdoar os pecados do seu povo. E aí, como ele expressa isso no capítulo 53 de Isaías, que ele veria, que o Senhor, o Salvador, veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Então está em harmonia com aquilo que o autor aos Hebreus aqui está mostrando no início do capítulo 9, de que o sacrifício de animais e todo aquele sistema não poderia perdoar pecados, mas a fé em Cristo, a obra de Jesus. Depois ele continua falando sobre essa perfeição do sacrifício de Jesus, mostrando no capítulo 9, no verso de número 11 e 12, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, sumo sacerdote. O Santo dos Santos era o lugar onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Jesus então morre, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, depois de 40 dias Jesus vai para o céu, e lá ele permanece à direita de Deus. Ele vai para a presença de Deus. Lá é o Santo dos Santos. Jesus, ele foi o único que entrou na presença do Senhor, com o seu corpo, com a sua carne, com o seu sangue. Sangue puro, sangue perfeito, sangue limpo, sem pecado.
E aí, no verso de número 26, dentro dessa perícope que eu li com os irmãos, para os irmãos, ele vai mostrar para nós a ideia central desse trecho que ele quer ensinar e trazer ao nosso entendimento. No verso 26, então, ele deixa claro, como diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que ele quer ensinar é sobre a perfeição do sacrifício de Jesus. Sobre o que o sacrifício de Jesus na cruz traz para nós como igreja do Senhor hoje. O que o sacrifício de Jesus tem a ver com a nossa história, com a nossa vida? Primeiro, o sacrifício de Jesus é único. E aí você observa isso no verso de número 24. Porque diz que ele entrou não num santuário feito por mãos, ou seja, Jesus como descendente da tribo de Judá, ele jamais poderia assumir o sumo sacerdócio levítico, porque ele não era da tribo de Levi. Ele jamais teria condição de entrar no santo dos santos terreno. Mas como o verso 23 deixa muito claro que o templo terreno, o santuário terreno, que era o tabernáculo, que era o templo, era uma figura das coisas que tem no céu. Em outras palavras, se no tabernáculo terreno simbolizava ali a Arca da Aliança, a presença de Deus, Jesus entrou no verdadeiro tabernáculo, como diz no verso de número 11, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. E aí ele vai dizer que esse tabernáculo, no verso 12, é o Santo dos Santos. E aí no verso 23 e 24, ele diz que esse tabernáculo é o céu, é a presença de Deus. Nenhum ser humano poderia, já pôde, poderá, e aí você flexiona em todos os tempos, entrar no céu por si mesmo. Nenhum ser humano. Somente Jesus poderia entrar no céu, isto é, na presença de Deus, do verdadeiro Deus, no verdadeiro santuário de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nenhum ser humano verá a face de Deus e viverá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que a nossa carne, a corrupção, não pode herdar a incorrupção, ou seja, o nosso estado de pecado não pode jamais entrar no céu. É necessário alguém, é necessário uma obra extraordinária, é necessário a ação do Senhor Jesus. E aí fica mais claro ainda quando você lê João, capítulo de número 3, verso de número 13, nas palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus então ensina que ninguém poderia subir ao céu e estar diante de Deus sem Ele, sem a ação dEle, sem a mediação dEle. Eu quero só fazer os irmãos pensarem um pouco. Pensem em Enoque, que foi transladado. E a Bíblia diz que ele não passou da morte, não passou pela morte, Deus o levou para ele. Ele entrou no céu por meio de Cristo. Elias, levado ao céu numa carruagem de fogo, ele entrou no céu por meio de Cristo. As crianças que falecem na infância entram no céu por meio de Cristo. Não existe um ser humano que já existiu, que esteja vivo ou que existirá, que poderia entrar no céu. Jesus conta uma história, e ele conta uma história sobre as bodas do Cordeiro, e ele diz que ele convidou, o dono da festa convidou pessoas para essa festa, para a festa do casamento, e muitos dos convidados não quiseram ir, deram um monte de desculpas, e aí ele disse: olha, vão chamando pelas esquinas, pelas ruas, chamando os convidados,
porque a minha casa vai ficar cheia. Aí chamou todo mundo e as pessoas foram e a casa ficou cheia. Mas de repente, quando chega o dono da festa, ele olha e vê que alguém não tem uma veste, não tem a roupa adequada para a festa. Aí nós aprendemos lá em Apocalipse, quando o ancião pergunta: quem são estes de vestiduras brancas? De onde vêm? São esses que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante de Deus de dia e de noite. Então, quando nós entendemos o contexto geral da Escritura, juntando parábolas, juntando o ensino da palavra de Deus, nós entendemos que não há ser humano que chegue diante de Deus por si mesmo. Então, o sacrifício de Jesus, ele é único, porque você pode procurar em qualquer lugar da história da humanidade, você pode procurar qualquer pessoa na história da humanidade, e você não vai encontrar um sequer que entrou no céu, vivo, apresentando um sacrifício santo a Deus. Entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro santuário. Por isso, só Jesus poderia fazer isso. O Salmo de número 15, ele nos lembra, o salmista começa a pergunta: quem há de habitar, quem irá habitar no santuário de Deus? Quem há de habitar no teu santo lugar? Aí ele começa dizendo que é limpo de mãos, puro de coração, que não é falso, mas fala a verdade. Aí ele começa a falar uma lista. Aí você para e pensa: que ser humano que consegue alcançar aquela lista ali do Salmo 15? Não tem um ser humano. Se não for a justiça de Cristo, se não for a ação dele, se não for ele apresentar-se, olha o verso 24, quando ele diz na parte final: figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Jesus, ele se apresenta ao Pai por nós. Por isso que nós falamos que o sacrifício de Jesus, ele morreu substituindo cada um de nós, para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Esse ensino também é visto nas palavras do Senhor Jesus em João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o sacrifício de Jesus, ele é único, porque só Ele tem a condição de estar diante de Deus. Só Ele poderia ter aberto um caminho ao céu, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho, através da fé nele. Segundo lugar, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Verso 21, verso 25 e 26, ele diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, mas como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio, ou seja, todos os anos o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança, com o sangue de um animal. E aí ele está dizendo que Jesus, quando se sacrificou, ele não precisava fazer isso muitas vezes. Verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Imagine se o sangue de Jesus não fosse suficiente, não fosse perfeito, se o sacrifício dele não tivesse sido perfeito, cada vez que nós errássemos, ele precisasse ir à cruz novamente, derramar o sangue dele novamente. E aí, quando praticássemos outra transgressão, outro pecado, ele deveria subir novamente à cruz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O verso 28 também nos dá essa ideia, quando ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Então essas expressões, irmãos, nos lembram que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Jesus foi o único vindo à terra, ofereceu a Deus uma vida de obediência. A palavra de Deus nos ensina que ele nunca pecou, nem transgressão alguma se achou até mesmo nos lábios dele, nas palavras dele. Então ele foi obediente, ele foi fiel até a morte de cruz, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses.
Jesus então ele subiu ao céu, e no céu ele está intercedendo por nós, Romanos 8, verso 34. Jesus continua sendo mediador, nós continuamos precisando de Jesus como mediador, como aquele que, tendo se sacrificado em nosso lugar e em nosso favor, está diante de Deus, para que nós sejamos aceitos por Deus, porque de outra forma Deus jamais nos aceitaria. E Jesus, diz a palavra de Deus, que Ele vai permanecer à direita de Deus, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, até que Ele possa voltar e entregar o seu reino, entregar o reino ao Pai. E a Bíblia então diz que Deus será tudo em todos. Em outras palavras, nós estaremos habitando na presença de Deus, e Deus estará habitando em nós e conosco. Jesus não se apresenta diante de Deus apenas como um sumo sacerdote, como alguém que não tinha pecados e poderia estar diante de Deus, porque o próprio sumo sacerdote, antes de praticar esse dia da expiação, ele precisava praticar a expiação pelos seus próprios pecados, ele precisava oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse os seus próprios pecados, e então apresentar-se diante de Deus em favor do povo. Jesus não, é um sumo sacerdote perfeito, ele não tem pecado. Mas Ele não apenas se revela assim, Ele é o próprio Cordeiro, Ele é o próprio sacrifício. Porque o sangue de animais não pode substituir o sangue humano, então Ele derrama o seu próprio sangue, e por isso era necessário que Jesus fosse um ser humano. Porque Ele deveria então derramar o seu sangue no seu lugar, no meu lugar, por cada um de nós. Que grande amor, que cuidado, que graça extraordinária, irresistível. Foi porque Jesus entregou um sacrifício perfeito, foi porque Ele foi fiel até a morte. E aí a gente para e pensa, irmãos, quem dá conta de corresponder a tudo aquilo que Deus espera de nós? Quem dá conta de obedecer todos os mandamentos, os 10 mandamentos? Ou, se quiser resumir, os 2 maiores mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Quem dá conta de fazer isso? Todos os dias, em todo o tempo. Eu quero dizer para você que você não é perfeito e você não vai conseguir ser perfeito. Que você vai carregar, até Jesus voltar, você vai carregar ainda fardos, vai carregar ainda pecados, falhas. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício que Ele fez por você foi um sacrifício perfeito. E você precisa confiar nesse sacrifício perfeito. Ele foi perfeito porque você não podia ser perfeito. Ele derramou um sangue puro porque o seu sangue nunca será puro. Por isso, o verso 24 diz que Ele entrou no céu, no santuário de Deus, por nós. Foi por nós. E aí nós encontramos, porque o sacrifício de Jesus é perfeito, como eu já mencionei. Primeiro, porque era um sangue humano. E segundo, porque é um sangue puro, sem pecado. No verso, deixa eu localizar aqui, no verso de número 14 do capítulo 9, ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus se apresentou sem mácula, ou seja, sem pecado ao Senhor. A ideia de que Jesus não tinha pecado é o que dá condição de Ele obter para nós eterna redenção. Lembra que nós estamos tratando da expressão, não apenas da eterna redenção que aparece no verso 12 do capítulo 9, mas das expressões que aparecem no verso de número 28, uma vez para sempre, e no verso de número 26, se manifestou uma vez por todas. Isso revela para nós o caráter perfeito do sacrifício de Jesus. Só Ele poderia oferecer um sacrifício perfeito.
E porque esse sacrifício é perfeito, os efeitos dele são eternos. Então você celebra a Santa Ceia hoje, você participa da comunhão, você lembra do sacrifício de Jesus, e você sabe que aquilo que Ele fez há 2 milênios atrás, os efeitos do que Ele fez, ainda são derramados sobre a nossa vida hoje. O que Jesus fez foi permanente. O que Jesus fez nos dá segurança. Então, ainda que você falhe, e você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa acertar o seu caminho, fazer uma vereda reta, uma vereda plana para os seus pés, mas não se consuma, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E então o sacrifício dele foi perfeito, porque é permanente, porque é um sangue puro, porque é um sangue humano, e assim o Senhor Jesus nos dá um lugar no céu. Se você ler o capítulo 10, verso 19 em diante, ele vai mostrar isso, que através do sacrifício de Jesus, Ele nos deu uma ousadia, uma condição de estarmos diante do Senhor. Ele diz no verso 19 do capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele está dizendo é que uma vez que Jesus entrou no Santo dos Santos, apresentando a Deus um sacrifício perfeito, os efeitos desse sacrifício são permanentes sobre a nossa vida, de maneira que pela fé, podemos fazer uma oração e ter a certeza que Deus está nos ouvindo. Pela fé, podemos participar de um culto dominical e saber que Deus aceita o nosso culto. Você já parou para pensar porque você deve orar em nome de Jesus? Porque quando você vai cultuar a Deus, Cristo é o centro. Porque jamais um ser humano conseguiria estar diante de Deus se não fosse por meio de Cristo. O sacrifício de Jesus é poderoso. Verso de número 26, diz que Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Primeiro, Jesus ele derrama o sangue dele para fazer com que você tenha comunhão com Deus. Mas a Bíblia nos diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. E talvez o que você precisa fazer a reflexão nessa noite é o que tem te separado de Deus, o que tem te afastado do Senhor. Será que é o ativismo, o seu trabalho? Será que é uma enfermidade? Os problemas na família? Eu quero dizer para você que o que te afasta de Deus não são as circunstâncias, mas a nossa fraqueza espiritual, os pecados que muitas vezes nós carregamos conosco e dizemos não tem nada a ver. Se você observar o capítulo 10, verso de número 25, depois que o autor menciona a ousadia, a fé de entrarmos na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, ele menciona para que não deixemos-nos de congregar como era costume de algumas pessoas. E aí esquecemos que pecado não é apenas algo que nós não devemos fazer, mas pecado também é algo que nós deixamos de fazer. Aquele que sabe que deve fazer algo e não faz, nisso está pecando. Mas para aquela força que ainda reside em nós, e que como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quando eu percebo eu já fiz, quando eu percebo eu já falei, quando eu me dou conta já aconteceu, e eu percebo que em minhas mãos, em meus membros, existe uma outra força que guerreia contra mim. De maneira que eu não consigo fazer a vontade de Deus muitas vezes.
E aí nós encontramos Paulo dizendo no final desse trecho de Romanos 7, graças ao Senhor Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus é poderoso para nos libertar da escravidão do pecado, ou do domínio do pecado. Na primeira carta do apóstolo João, ele menciona, para isto, capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aqui nós encontramos no verso 26, que ele se manifestou, que o seu sacrifício foi para aniquilar o pecado. A gente precisa entender isso. Primeiro, que através do sacrifício de Jesus, Deus nos perdoou. Isso então significa que Deus nos livrou da penalidade do pecado. A penalidade, a sentença que era contra nós, nós estávamos destinados ao inferno. E Deus enviou o próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Em outras palavras, tetelestai. Em outras palavras, está consumado. Em outras palavras, está pago. Deus pagou a dívida, não tem mais dívida com Deus, você não tem mais dívida com Deus. Então Ele te livrou da penalidade do pecado. Jesus está te livrando do poder do pecado. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si. E aí nós entendemos a obra da santificação, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, e nós mantendo as práticas de edificação espiritual, os meios de graça, a oração, a leitura da palavra, a participação da Santa Ceia, a comunhão com a igreja, tudo isso vai fortalecendo a nossa fé. E aí Deus vai operando em nós de maneira que vamos buscando uma santidade, e quanto mais nós andamos no Espírito, Gálatas 5, verso 16, mas deixaremos de fazer os desejos da carne. E Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Então o sacrifício de Jesus é poderoso para aniquilar o pecado, a penalidade do pecado, a força do pecado na nossa vida. Mas um dia, quando Jesus voltar, Ele vai nos libertar da presença do pecado. Porque o pecado ainda está no mundo, o mal ainda está no mundo, mas quando Jesus voltar a estabelecer o estado eterno, os novos céus e a nova terra, não vai haver mais pecado algum. Não vai haver mais maldade, não vai passar na sua mente coisa errada. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está na igreja, cultuando ao Senhor, e passa aquele pensamento pecaminoso na nossa cabeça. Você fala, meu Deus, como é que isso surgiu? Tem misericórdia da minha vida. Você está orando e de repente o seu pensamento divaga, e quando você percebe, você se encontra pensando em outra coisa, que não tem nada a ver com aquele tempo de oração. Imagine todo o seu ser, plenamente, em plenitude de intimidade com Deus, sem qualquer presença de mal e de pecado. Só Jesus, como alguém plenamente santo, sem pecado, poderia aniquilar a penalidade do pecado, o domínio, o poder do pecado, e no futuro a presença do pecado. O sacrifício de Jesus também é específico. Verso 28 diz que Ele, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Então Jesus, quando Ele estava celebrando a última ceia com os seus discípulos, Ele diz, este cálice é a nova aliança derramada em favor de muitos. Apocalipse 7, verso 9, diz que o apóstolo João vê uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, mas foi de muitos e não de todos. O sacrifício de Jesus é específico. Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio salvar as ovelhas que o Pai lhe deu. A gente não sabe, por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para todo mundo. A gente não sabe quem é a ovelha de Jesus.
mas a gente sabe que ele morreu especificamente pelas ovelhas dele. Porque se ele tivesse morrido por todos os seres humanos, e é certo que todos os seres humanos, nem todos os seres humanos serão salvos, nós jamais poderíamos dizer que o sacrifício dele foi perfeito. Porque se ele tivesse morrido por todos e não salvou a todos, alguma coisa deu errada. Mas porque deu certo, e porque foi para as ovelhas dele, para os filhos que Deus de antemão escolheu desde a fundação do mundo, como meditamos hoje pela manhã. Foi um sacrifício específico. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas pessoas pelo mundo afora, e você está aqui dentro. Agradeça a Deus por isso. Quanto cuidado. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, foi por você, especificamente por você. Então não jogue isso tudo fora. Não deixe passar esse entendimento de que Jesus morreu pela sua vida, especificamente por você. Pense que você é um alvo que Deus estabeleceu como sua própria missão. Já parou para pensar nisso? Deus diz, eu tenho uma missão, e a minha missão é o Diego, a minha missão é a Josiane, é o Isael. Já parou para pensar nisso? Que você é a missão, é a grande missão de Deus, que Ele deixou a glória dEle, a eternidade dEle, especificamente por você. É muito amor isso, é muito cuidado, muita graça de Deus, porque você não merece, nem eu. A gente vê a graça dEle. Quinto lugar, o sacrifício de Jesus é voluntário. Diz o verso 28, tendo se oferecido. No verso de número 26, ele diz, pelo sacrifício de si mesmo. No verso 25, diz, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, que é a ideia antônima aqui a respeito do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus quis se entregar. Ele não foi forçado a se entregar. Lembra quando um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao lado dele, um deles disse, se tu és filho de Deus, desce da cruz e nós iremos crer. Você acha que ele não poderia descer? Eu penso que sim. Quando Pilatos disse para ele, olha, você não sabe que eu posso estar em minhas mãos livrar você? E aí Jesus diz, olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Ou você não imagina que eu posso pedir ao meu Pai agora, não sei quantas legiões de anjos Ele mandaria para me livrar dessa hora. Mas foi para isso que eu vim. Então o sacrifício de Jesus foi algo voluntário. E quantas vezes para nós, eu não queria tratar muito do aspecto daquilo que nós precisamos fazer nessa noite, mas é quase que inevitável, a gente sempre entra nesse aspecto. Quantas vezes nós, para fazermos algo para Deus, nós sentimos que estamos sendo forçados a isso? Mais um domingo eu tenho que ir à igreja, mais uma vez eu tenho que abrir a Bíblia e ler, mais uma vez eu tenho que orar, mais uma vez eu tenho que participar. Quantas vezes o envolvimento com Deus, com esse Deus que nos amou de forma extraordinária, que se sacrificou de forma excelente, perfeita, única, por cada um de nós. Quantas vezes deixamos tudo isso, esse entendimento de lado? E não sequer enfrentamos qualquer coisa, não oferecemos a nossa vida, como o apóstolo Paulo ele disse certa vez, eu estou me deixando gastar, e mais ainda me deixarei gastar, em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus. Jesus não foi forçado a morrer por você, Ele fez isso porque Ele quis, porque era a missão dEle, porque não havia outro sentido para Ele estar aqui a não ser morrer pela sua vida. Assim também não há outro sentido para a minha vida, para a sua vida, senão viver para o Senhor. Porque em toda a vida dEle, Ele viveu por mim e por você.
É pouco ainda gastarmos esse tempo que estamos aqui na terra vivendo para o Senhor. Mas aqueles que dedicam a vida terrena para viver para o Senhor, terão uma eternidade junto dele. Jesus, ele diz em João 10, quando ele trata dele como bom pastor, ele diz que veio e ele mesmo daria voluntariamente. Ele diz essa expressão: pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E ele está falando da vida dele. Tenho autoridade para dá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava dizendo que ele tinha autoridade e ele estava entregando a vida dele espontaneamente, voluntariamente, pelas suas ovelhas na cruz. Sim, ele poderia ter descido da cruz. Sim, ele poderia ter escolhido não morrer por nós. Mas ele quis fazer isso. Então que nessa voluntariedade, nesse Deus, como Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que esvaziou-se da sua glória, por amor de mim, por amor a você. Voluntariamente ele fez isso. Que nós tenhamos o desejo de a cada dia dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Em sexto e último lugar, o sacrifício de Jesus é para a nossa salvação. Jesus não morreu para ser um exemplo de mártir para você. Jesus não morreu na cruz para ser o seu mestre, para ser alguém que você pudesse olhar e dizer assim, não, eu vou seguir os ensinamentos desse homem. Jesus morreu para salvar a sua vida do inferno, para te livrar das garras de Satanás e da escravidão do pecado. Jesus morreu para te dar uma comunhão perpétua e permanente com Deus, de maneira que nem anjos nem demônios podem te separar do amor dele. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para te dar uma casa nova, Jesus não morreu para te dar saúde física, Jesus não morreu para te dar uma família perfeita, nem um trabalho próspero. Jesus morreu para te dar eternidade. Isso deve nos fazer refletir com quais motivações nós temos buscado e servido ao Senhor. Porque não se trata das nossas realizações terrenas. Se trata de alguém que entrou no santuário celeste e abriu o caminho para que nós tivéssemos ousadia pela fé de entrar lá também. Foi para isso que Jesus fez. O sacrifício de Jesus é a nossa esperança, então ele diz, assim, verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a ação. Aleluia, Jesus vai voltar. Glórias ao Senhor, Jesus vai voltar. Se Jesus voltasse hoje, você ia ficar feliz? Eu ia subir feliz. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que estaria com Ele? Se você morresse hoje, eu estou pregando para os irmãos, mas pode ser a minha vez, né? Embora eu não queira a minha senha agora, né? Mas se você morresse hoje, você tem a certeza que estaria com Deus? Porque o autor desse livro, dessa carta, ele deixa claro que se você morreu hoje, o que vai te esperar é o juízo de Deus. Verso 27. Fugiu aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí? Irmãos, eu fico preocupado porque às vezes muitos cristãos, com o tempo de igreja, quando a gente pergunta assim, se você morreu hoje, você pode afirmar com certeza absoluta que você estará diante de Deus, que você vai para o céu? Algumas pessoas dizem assim, a gente tenta, né? Nessa noite, em nenhum momento eu falei daquilo que você tem que tentar. Eu tentei anunciar nessa noite tudo o que Jesus fez por você. E foi tudo o que Ele fez por você,
é que te dá a condição de entrar no céu. Você só tem que fazer uma coisa: acreditar nisso tudo. Só tem que acreditar. E é possível que às vezes nós perguntamos, você verdadeiramente, sinceramente acredita nisso? Eu acho que eu tenho que aprender mais. Se você que está conosco nessa noite ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que você só tem agora. Porque eu não sei se você vai durar um minuto seguinte. Já ouviu aqueles vídeos de alguns pregadores que morrem no púlpito pregando? É porque eles não filmam aqueles que acontecem nos bancos. Eu tinha que me livrar também, né? Não era só para mim. Tinha que passar para vocês também. Mas é agora. Você está ouvindo a voz de Deus hoje. Não deixa passar essa oportunidade. Então, quero orar por você. Feche seus olhos. Para você que crê, essa mensagem é uma confirmação da sua fé. Renova a sua esperança. E diz que não depende de você a sua salvação. Para você que não crê, pode ser desesperador. Porque Jesus pode voltar hoje. Você pode ter um encontro com Ele hoje. E onde você vai passar a sua eternidade? Para passar a eternidade no Santo dos Santos, na presença de Deus, no santuário celeste, é necessário crer em Jesus. Se você que está conosco ainda não creu em Jesus e deseja fazê-lo, aí onde você está, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero crer no Senhor como meu Salvador. Eu quero ter a certeza. Se você não tem a certeza da vida eterna, você diga: Senhor, eu quero ter a certeza da vida eterna. Eu quero estar na tua presença. Mas você que crê, eu quero te lembrar, Jesus vai voltar. Então se alegre com isso, porque o que Ele começou, Ele vai terminar. Então não há motivo para você desistir. Não há motivo para você desanimar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta obra tão graciosa. Obrigado pelo perdão de pecados, obrigado pelo sacrifício do teu Filho, Pai. Obrigado por teu amor, obrigado por ter sido um sacrifício perfeito, único, perpétuo, que transformou a nossa história, que nos deu salvação, nos deu vida, verdadeira vida. Mas quantos ainda não têm essa verdadeira vida, e por esses nós oramos, pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja agindo sobre os corações que ainda não creem em Ti, de tal maneira que haja neles o dom da fé que vem do Senhor mesmo, para que possam confiar que o Teu Filho Jesus morreu sim por nós, ressuscitou sim por nós, e entrou em Tua presença no santuário celestial também por nós, para que nós estejamos para sempre diante do Senhor. Ó Pai, para nós os que cremos, renova a nossa força, a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, porque o Teu Filho que foi, também descerá, voltará, para que nós estejamos para sempre com Ele. Que assim haja essa fé em nossos corações. Assim como voluntariamente o Teu Filho se entregou, voluntariamente dediquemos a nossa vida ao Senhor em gratidão. Ó Pai, nós consagramos ao Senhor o pão e o suco de uva, e os tomamos nessa hora, Pai, a partir desse momento, como símbolos do corpo e do sangue do Teu Filho Jesus. E sabemos que através desses elementos, ora consagrados ao Senhor como símbolos e sinais, selos da aliança que temos contigo por meio de Cristo, eles são meios de graça, eles abençoam a nossa vida espiritualmente, com bênçãos que não são palpáveis, mas são bênçãos que alcançam a nossa alma. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a fé da Tua igreja nesta noite através desse momento. Assim, Pai, nós oramos
Assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.